Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Visão Crítica, que hoje segue analisando a situação do país sob a ótica da instabilidade política e institucional. Para isso, dois convidados muito especiais. José Aníbal, ex-senador, ex-deputado federal, foi secretário em várias administrações e também quadro histórico do PSDB. Do lado esquerdo, o senador Alex Manente, deputado federal pelo Cidadania, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Grande abraço a vocês, excelente noite e vários temas relacionados, conectados para nós debatermos e analisarmos. Senador, queria começar essa edição pedindo uma reflexão do senhor, porque há quem diga que o momento atual que estamos vivendo pode ser considerada a maior crise desde a redemocratização. E olha que passamos por momentos bem complexos, né? Sobretudo impeachment de dois presidentes da República, e vimos naquelas ocasiões situações bem tensas e difíceis. Mas, enfim, para abrir essa edição, o que lhe parece determinante quando a gente olha para uma crise, principalmente institucional, mas também política, senador? Boa noite, prazer estar aqui com vocês, com o Manente, e poder falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Aliás, eu brinco, tem que caracterizar bem que é um momento, porque daqui a pouco acontece alguma novidade, né? Eu acho que o dia 4, agora, foi uma tentativa de fazer o que eles não conseguiram fazer no dia 8 de janeiro. Então, como? Não tinha gente na rua, mas cometeu-se um ato absolutamente desconhecido da história política do Brasil. Os parlamentares ocuparem de forma violenta, agressiva, a mesa da Câmara e impedirem a reunião dos deputados. Fizeram a mesma coisa no Senado. Isso é absolutamente inaceitável, porque o parlamento, com todas as suas dimensões de grandeza, de fraqueza, de, às vezes, compromisso maior, às vezes menor com a sociedade e tal, é quem representa a população. Fomos nós que colocamos os deputados que estão aí, que estão exercendo mandato, os senadores, etc, etc. Teve um deles que disse, agora não vai ter paz, agora é guerra. Ele é pastor. Eu fiquei pensando, mas para quem que ele está falando? Não quer mais paz, quer guerra? Para os pastores dele? Acho que não. Os pastores dele não querem nem guerra, querem paz. Como os brasileiros querem paz. Porque eles percebem que toda vez que estabiliza assim, sobra para a população. Na economia, no emprego, na renda. Então eu acho que foi uma culminância da não aceitação das regras do jogo por uma tendência política no Brasil que está se tornando muito radical, muito enfesada, inclusive mostrou isso nesses dias, até fazendo aquela ocupação da cadeira do presidente da Câmara e se recusando, de certa forma, a deixar aquela cadeira para que eu... Então eu acho que isso é uma coisa que preocupa, mas, de outro lado, eu tenho a segurança de que as instituições estão bem consolidadas no Brasil, porque aguentaram já todo tipo de ataque, de tropeço, de agressões, e é importante que continue assim. O que eu acho é que quem está nos vendo quer saber um pouco do que a gente acha, as razões, etc., mas, sobretudo, quer saber o que está sendo feito para a gente reduzir esse estresse, né? Essa crise. Não existe solução mágica. Eu acho que todas as forças políticas têm responsabilidade para assumir. E não adianta só ficar, não, porque o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo federal não... Tudo bem, todos estão devedores. Mas há um fator que é determinante nisso tudo. A postura dos Estados Unidos e do Trump com relação ao Brasil. Que não tem a ver fundamentalmente com tarifas. Tem a ver com a postura dele de colonizadora, de obrigar o Brasil, as instituições brasileiras, a conceder uma anistia para quem ainda nem foi condenado, hein? Como eles sabem que é muito provável, eles já estão querendo, por antecipação, ter anistia. Que história é essa? Isso é soberania do país. São as instituições republicanas do Brasil que vão decidir em algum processo judicial, etc. Enfim,
Não é o governo americano, não é o Trump que vai dizer o que a gente tem que fazer. Me preocupa são aqueles que dizem ou insinuam, vamos resolver logo isso que o Trump está querendo, para ver se as coisas se resolvem. O que é uma bobagem se tratando do Trump. E é uma traição em se tratando de país. Mas, deputado Alex Manente, importante a pontuação do Zé Aníbal, mas as reclamações, por exemplo, sobre a atuação da justiça brasileira, do judiciário, especialmente a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, precedem as manifestações dos Estados Unidos. Então, a gente até pode classificar que vivemos uma crise institucional antes da manifestação de Donald Trump. Eu queria também, para abrir esse giro de análises, de reflexões, quais lhe parecem os motivos preponderantes para nós hoje nos depararmos com uma crise política, uma crise institucional? Olha, Daniel, uma satisfação participar contigo, Zé Aníbal, sempre uma referência para todos nós. E acho que foi muito bem colocado que nós vivemos um momento no Congresso Nacional, especialmente nessa semana, que jamais vivemos. Nós vivenciamos a invasão, a tomada do plenário, tanto no Senado como na Câmara, e a obstrução nós reconhecemos, e ela precisa ser regimental e ela pode ser exercida. O que nós não podemos é diminuir a nossa instância, que é um poder extremamente fortalecido, que é o Legislativo. Então, nós reconhecemos a importância que foi o presidente Hugo Motta ontem sentar na cadeira, colocar uma fala muito importante sobre a democracia, sobre o valor do poder legislativo, e é assim que nós vamos tocar, com o fortalecimento do Legislativo. E acredito, de fato, que o Supremo Tribunal Federal, alvo de muitas críticas, porque nós estamos vivenciando um país polarizado em que cada vez mais o Poder Judiciário é acionado para poder intervir em determinados assuntos importantes para o país. Por isso, o que nós precisamos no Brasil é fazer um rearranjo institucional para poder harmonizar os poderes. Acredito que é com um processo de amadurecimento da nossa democracia, que ainda é jovem, mas especialmente com a relação de harmonia dos poderes, para que cada um cumpra o seu papel institucional e a gente respeite o papel que cada poder tem. O que nós observamos no Supremo, especialmente utilizado nesse momento pela oposição, como também é importante relembrar que durante a Lava Jato, o Supremo era muito questionado pelo PT. Sim. Nas validações que fazia do próprio julgamento. Depender de quem estiver no poder e do lado do balcão que a figura se encontra, você ou critica ou enaltece. Exatamente, às vezes o mesmo ato. Então, o que nós precisamos ter é um pouco de ponderação, de equilíbrio e de bom senso, para que nós consigamos, de fato, trazer a harmonia e debater temas que são fundamentais para o brasileiro. Eu acredito que o brasileiro não tem como prioridade as pautas que estão sendo debatidas nesse momento pela alta cúpula dos poderes do nosso país. O brasileiro quer, obviamente, ter geração de renda, ter oportunidade de ter uma segurança pública adequada, que não é isso hoje o que nós assistimos, e quando nós perdemos oportunidades, ao invés de debatermos o avanço da qualificação que o brasileiro precisa, nós estamos debatendo a disputa polarizada e partidária, que não é o que o brasileiro espera. Já passo para o Zé Aníbal, mas só para a gente não perder o fio da meada, você fala em rearranjo institucional. Isso passa por um processo de autocontenção de cada poder da República, ou você entende que tem que ser por um ajuste da própria legislação? Você tem projetos, inclusive, iniciativas que tratam desse tema, né? Exatamente. Nós estamos lá na CCJ relatando um projeto que, inclusive, foi um projeto de lei oriundo de um estudo liderado à época pelos ministros do Supremo, que era o Gilmar Mendes liderando, com mais de 100 juristas, que culminou numa modulação para poder moderar os ritos e procedimentos do próprio Supremo Tribunal Federal, onde nós consigamos diminuir o número de legitimados que ingressam com ações de controle de constitucionalidade. Hoje são inúmeras as possibilidades, se tornou um grande mercado, então partidos que não têm nenhuma representação nacional têm condições de a toda hora acionar o Supremo e fazer com que o Supremo possa, a cada momento, debater temas que foram amplamente debatidos e resolvidos pelo poder natural e legítimo que é o legislativo. Inclusive com acusações desses partidos atenderem a anseios do executivo. Exatamente, como ocorreu no IOF, onde nós tivemos o PSOL e a AGU ingressando
com uma ação de controle de constitucionalidade que derrubou a decisão de 400 deputados e a unanimidade do Senado. Ou seja, a democracia que o Poder Legislativo, que é o poder mais representativo democraticamente, consolidou, é sempre modificado por conta disso. Então nós precisamos diminuir os legitimados, e o projeto contempla isso, diminuir a conexão judicial para que o processo seja debatido de acordo com o que é a sua natureza, e também temos a possibilidade de diminuir as decisões monocráticas, que são muito questionadas no Brasil e com toda razão. Nós precisamos limitar para que o poder não fique na mão de uma pessoa, uma única canetada, elimina o desejo da maioria democrática do nosso país através do Poder Legislativo. Pois é, uma das questões talvez mais sensíveis nos dias de hoje, principalmente quando a gente olha para os questionamentos de ações que vêm sendo tomadas por ministros do Supremo. Agora, senador, o quanto dessa crise, o quanto dessa instabilidade tem a ver com a postura que vem sendo adotada pelo Supremo, se não pela Corte inteira, por alguns de seus ministros? Ou, na verdade, ou o senhor aposta muito mais nesse excesso de judicialização que o deputado mencionou? Não, nem eu acho que o pessoal do Supremo gosta disso, esse excesso de judicialização. Isso que o Manente está falando é algo que se conversa há tempos. Eu estava no Senado, nós estávamos discutindo isso. Gilmar foi lá algumas vezes. Acho bom. Tomara que vote isso, aprove. Né? Que dê um regramento melhor. O voto monocrático tem que ver casos muito específicos em que isso pode validar uma sentença ou não. É isso. Nada disso é impeditivo para o aperfeiçoamento. Aliás, tudo isso é positivo para o aperfeiçoamento do equilíbrio entre os poderes, o Supremo poder ser realmente o guardião da Constituição, etc, etc, etc. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação. O último grande processo que envolveu o Supremo Tribunal foi a cassação da Dilma. Esse processo foi conduzido dentro do Senado, e eu estava lá, pelo ministro Lewandowski. O Supremo Tribunal estava lá presente, diretamente. E não houve nenhum quebra-quebra. Não houve nenhuma. Há críticas que perduram até hoje em relação ao rito adotado. É importante sempre lembrar. Em relação ao rito adotado. Mas eu sempre digo uma coisa, e digo isso não com satisfação, porque eu a conheço pessoalmente. O governo da Dilma tinha simplesmente acabado. Não funcionava mais o governo. Não é só os erros cometidos que levaram ao processo de impeachment, mas o governo em si acabou. A aliança política que sustentava o governo acabou. Bom, isso foi superado, tivemos um processo sucessório depois muito aberto, o Bolsonaro ganhou a eleição, perdeu a eleição, e aí quiseram mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo de que jeito? Do jeito que todo brasileiro sabe. Então eu acho que agora, eu não vou ficar fazendo crítica ao Supremo, de que olha, devia ser assim, devia ser assado. É o que está aí. E dentro do que está aí, eu concordo, é continuar esse rito, esse processo todo, mas ao mesmo tempo assegurar que o Brasil, em nenhuma hipótese, vai negociar a sua posição como nação, como país, se submetendo a ações deletérias, né? Ações de um outro governo que quer impor ao Brasil uma decisão que está sendo tomada pelos brasileiros e pelas instâncias políticas, institucionais do Brasil, e que não vê o senhor Trump, que como ele mesmo se caracteriza bravateiro, fazer uma nova bravata, ou tentar uma bravata, sob pretexto de que não foi dada legítimo direito de defesa, disso, aquilo outro. Tudo isso conversa. Porque veja a forma autoritária como ele está conduzindo o governo dele lá nos Estados Unidos. E nós não pedimos nenhuma intervenção nisso aí. O que nós temos que fazer agora é assegurar a soberania nacional, fazer uma negociação multifacetária com os americanos, com as empresas brasileiras, sobretudo aquelas que empregam gente. Eu estava vendo o setor do mel. São dezenas de milhares de produtores, café, frutas, sapatos, têxteis, tentar operar rapidamente sobre isso. O governo, acredito, está fazendo isso, negociando com o governo americano a ampliação da redução das tarifas, né, sobre vários outros setores da economia,
e criando um ambiente interno mais saudável. Não pode ser uma coisa tão predatória. Tem que acabar com esse ringue que está aí, né? O ringue significa pugilato, não significa diálogo, conversa. Ninguém conversa no ringue, briga. Nós temos que tirar o ringue fora e estabelecer essa coisa congressual, de ouvir, de entender as razões do outro, argumentar, vencer ou não. Mas o Brasil precisa rapidamente entrar num período de menos estresse. Isso faz um mal enorme ao país e é meio paralisante, o que não é bom para ninguém. Pois é, daqui a pouco eu quero inclusive pedir a análise e reflexão sobre a postura do governo federal em relação ao tarifaço, as frentes que foram abertas para tentar negociar, a postura do vice-presidente em especial e do presidente da República, que não necessariamente parece que falam a mesma língua, mas queria tratar do posicionamento do Congresso, Manente, mas de uma reflexão que muitos fazem sobre a ineficiência dos freios e contrapesos para impedir exageros de alguns poderes. Há quem acredite que houve, ao longo dos últimos anos, uma certa conivência dos congressistas, especialmente do Senado Federal. Isso aconteceu, na sua avaliação? Porque hoje em dia fala-se até em impedimento de ministro e cobram o Senado Federal. Até depois eu quero escutar o Zé Aníbal, que já passou pela casa. Mas qual é o clima? Você que está lá dentro, qual é a percepção? Deputados e senadores, me perdoe a expressão, dormiram no ponto e agora acordaram, talvez? Conta pra gente o que você pensa sobre isso. Eu acredito que não. O que eu acredito é que nós estamos num processo de transformação da nossa própria sociedade e da comunicação. E acredito que os ministros do Supremo, que até décadas atrás tinham um outro patamar, inclusive de comunicação com a sociedade, cada vez mais estão se comunicando e estão se tornando personas políticas e acabam tendo decisões politizadas e não efetivamente jurídicas, que seria o caso. E acho que esse é o grande desafio que nós temos, de poder novamente condicionar o Supremo a ter decisões judiciais. E para isso, volto a dizer, não há como fazermos isso se o Supremo continuar recebendo um número de ações que ele recebe no nosso país. Nenhum Supremo no mundo recebe o número de ações que nós temos no Brasil. Nós não somos uma Suprema Corte, nós definimos tudo e o ministro tem um poder muito amplo e por isso acaba sobrepondo aquilo que é a sua missão. Uma coisa importante é diminuirmos as decisões monocráticas. Isso compete ao parlamento e nós precisamos ter regras claras, especificidades para poder dar uma monocrática com comprovação de urgência e necessidade e principalmente votação imediata na próxima sessão do Pleno, para que nós tenhamos de fato a validação e não fique um instrumento de um único ministro para poder fazer essa canetada. E o impedimento, o debate do que significa o Supremo, é algo que é novo para a sociedade e a sociedade começa a entender que é o Senado a casa que pode punir qualquer excesso que ocorra por parte do Supremo. E eu acredito que o Senado vai precisar fazer isso, até porque há uma cobrança da sociedade para que isso ocorra. O que nós não podemos é permitir que as críticas do Supremo só ocorram quando ela afeta especificamente o seu partido, o seu projeto, o seu posicionamento político. Nós temos que ter um espírito público para poder, de fato, equilibrar os poderes e fazer com que cada vez mais cada um tenha a sua independência, a sua autonomia e nós possamos voltar. Veja só, eu estava pensando, Zé, o foro privilegiado, que sempre foi um debate de poucos, mas que já avançou para e passo no Congresso, volta a ser uma alternativa muito interessante por outra razão, diferente daquilo que nós definíamos que foro privilegiado estava contemplando mais de 5 mil pessoas no Brasil e a gente precisava acabar com isso. Há tempos atrás era por conta disso que, por exemplo, eu lutava para acabar o foro privilegiado. Agora, foro privilegiado é porque nenhum deputado quer ser investigado, quer ser denunciado eles pensam em retaliação por um ministro, também. Porque, de fato, os ministros têm politizado mais o seu debate. Essa comunicação que ocorre cada vez mais, inclusive com as mídias digitais, fazem com que os ministros se posicionem politizando e, obviamente, perdem qualquer condições de julgar o outro órgão que muitas vezes ele contrapõe. Por isso,
eu acredito que nós precisamos, de fato, avançar algumas pautas para poder dar condições de cada poder cumprir o seu papel. Eu não sou daqueles que tem que jogar pedra. Sim. Eu acho que a gente tem que corrigir, porque a nossa harmonia de poderes, a nossa institucionalidade é sólida, como disse o Zé Aníbal aqui no começo, e é verdade, já passou por várias investidas roupantes que não foram bem sucedidos por conta da solidez da nossa democracia, dos poderes e da própria mídia, que acaba cumprindo um papel também muito importante. Porém, é necessário a gente colocar cada qual na sua responsabilidade.